Salve, salve, fiel torcida corintiana. Salve, salve a todos os amigos que acompanham o canal O Time do Povo no Instagram, no TikTok, no YouTube. Só tenho a agradecer a vocês, as visualizações, os comentários, os likes. Muito bom tá fazendo esse canal crescer em prol somente do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Que é o que é mais importante. Não tem dinheiro, não tem nada mais que importa do que o Corinthians, né? E eu venho fazer esse vídeo, né, para uma reflexão que muitas pessoas já fizeram em seus times de coração, e eu tive uma ideia de fazer em relação ao Corinthians. Teve alguns que já falaram, né, do próprio Corinthians, mas eu precisava falar algumas coisas rapidinho. Esse meio de semana, né, teve as semifinais da Libertadores, né, e se prevaleceu a boa gestão, bons times, mas boas gestões também. Mais uma vez, os nossos principais rivais, a gente pode se dizer assim, Flamengo e Palmeiras, vão fazer daqui um mês, nem isso, né? Se eu não me engano é final desse mês agora de novembro. Eu tô fazendo esse vídeo no dia 2 de novembro. Vão fazer novamente a final da Libertadores, né? Um tá fazendo sua quarta, quinta final e o outro também. Os dois vão ser, um dos dois serão tetras. Vão até passar aí times históricos que já ganharam 3 Libertadores, Grêmio, São Paulo, Santos, né? E aí uma reflexão que eu tive sobre isso tudo, né? Que eu vi os dois jogos, né? Por gostar de futebol, por secar também, né? Isso faz parte. Mas depois veio uma reflexão e a minha esposa até comentou assim: e o Corinthians? Aonde está o Corinthians nessa, nessa briga toda? Nessa briga de quem é o melhor time do Brasil, entende? E chega a ter, e agora já é da América, né? E o Corinthians? Aí me veio uma reflexão desses últimos anos. É lógico que o Corinthians é bicampeão do mundo, campeão de quase tudo. De quase tudo. Mas já são aí 6, 7 anos de uma hegemonia desses dois rivais nossos, né? Um por ser rival da cidade, por ser rival em tudo, né? É um derby, né? E outro ser rival por causa da sua torcida, basicamente falando, né? Por causa da paixão das duas torcidas, entendeu? Eu que tive a oportunidade de ver pela primeira vez um Corinthians e Flamengo agora, um mês, 2 meses atrás, né? E eu vi como é que realmente a paixão, não sei se é uma mais do que a outra, mas fica equiparado, sabe? Fica equiparado. As paixões, os gritos e, né? Foi bem legal, apesar da derrota, né? Mas assim, esses dois rivais nossos, um de torcida e o outro por ser histórico, rival histórico da cidade, derby, a gente fica se perguntando, né? Quando o Corinthians vai começar a reagir para chegar perto do nível de time, de elenco,
e de direção. Porque muita gente fica brigando com Titia Leila, com Marcos Braz na época, com agora é o BAP lá do Flamengo. Mas os caras são foda. Os caras, eles fazem a roda girar. Querendo ou não, tendo seus problemas, suas indiretas, suas opiniões, mas os dois times, os dois elencos, as duas diretorias vão tentar ser tetracampeões da Libertadores. E aí a pergunta: e o Corinthians? Quando o Esporte Clube Corinthians Paulista, não pela sua história, porque pela sua história se equipara ou até melhor de vários sentidos do que Palmeiras, do que Flamengo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo da atualidade, do atual Corinthians. Um time com dívida, 2.700 já, né? Briga por reforma de estatuto, que fica nesse vai não vai. Aí vem Safiel, que também não sei se vai ou não vai, né? Se os conselheiros aprovam ou não. Enquanto isso, Palmeiras e Flamengo de novo estão numa final de Libertadores. Será uma final que todo mundo vai querer ver. Todo mundo vai querer ver, né? Alguns sim, alguns não, mas assim, quem gosta de futebol, já tá marcado a data, dia 29 de novembro, e vai querer assistir. Vai querer assistir. Os caras lá de fora, os gringos, né? Os argentinos, chateadíssimos que vai ter mais uma final brasileira. Já comparando Flamengo e Palmeiras com Real Madrid e Barcelona na Champions League. Entendeu? Que eles de novo. E aí fica a reflexão. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem comentar. E o Corinthians, cara? É um time bicampeão do mundo, que a FIFA vira e mexe e posta o que aconteceu em 2000 e 2012. A Conmebol vira e mexe também fala o que aconteceu em 2012, dia 4 de julho. Mas aí parou, né? Não adianta as pessoas ficarem falando de acesso negado, que o Corinthians não de Libertadores o Corinthians não entende. Tem campeonatos que, como o São Paulo conseguiu agora uma Copa do Brasil, também não era muito chegado, acesso negado também. O Palmeiras todo mundo já sabe que o acesso negado é o Mundial, né? O Flamengo pode se dizer que, sei lá, né? O Santos, também não sei qual que é o acesso negado do Santos, entendeu? E o Santos tem aquela história de segundo, né? Em segundo talvez, na segunda jamais, pode ser que caia de novo. Então tem todas essas negócios de rivalidade, entendeu? Mas o Corinthians ganhar, eu cresci num esquema assim: o Corinthians campeão brasileiro no mesmo ano que o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Então se equiparava um pouco. Isso nos anos 90, né? Com aquele timaço, né? Que todo mundo sabe, de 98 até 2001,
do que era o Corinthians, entendeu? Se equiparava. Pô, chegou um momento que tinha final de campeonato em que um tava comemorando um título e o outro tava comemorando outro. E depois um tava jogando o Mundial, perdeu, enquanto aqui no Brasil o rival era bicampeão brasileiro. Isso em 99. Mas e agora? Até quando o Corinthians vai ver de novo Flamengo ou Palmeiras campeões da Libertadores? E provavelmente, os dois vão brigar também pelo brasileiro. É o que eu acabei de falar. Tinha uma um meio termo em você ganhar a Libertadores, beleza. Ou ganhar, sei lá, mas o Corinthians ganhava um brasileiro aqui. Ganhava o Paulista, que não é esse Paulista que vocês falam aí, que vocês estão vendo aí. Não, era o Campeonato Paulista que tinha peso. Que os 4 grandes de São Paulo, ou um torneio Rio-São Paulo, ou uma Copa do Brasil. Mas hoje, os caras vão ganhar. Se um vai ganhar a Libertadores, o outro vai ganhar o Brasileiro. Não tem essa. É só os dois. Claro, por ter elencos melhores, por ter capacidade de dinheiro melhor. Não precisa ser SAF. E o Corinthians? O Corinthians não tem dinheiro, não tem elenco. Tá pesando o lado já de ser SAF. E esses dois não é nada disso. E vai empilhar de novo mais um ano título. Tudo bem, o Corinthians foi campeão paulista. Está na semifinal da Copa do Brasil. Maravilha. Se em dezembro eu parar aqui, falar feliz ano novo pra vocês, com o Corinthians campeão da Copa do Brasil, porra. Mas são esporádicos isso. São esporádicos. Um time. Tudo bem que o Flamengo e o Palmeiras não vão ganhar a Copa do Brasil. Vai ser já outro diferente, né? Espero que seja o Corinthians. O Paulista. O Corinthians ganhou, mas é esporádico. Eu tô falando de 6, 7 anos. 8 anos. Entendeu? Então fica essa reflexão. Da diferença do nível de gestão, de diretoria, de elenco, de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. E eu tô falando do Corinthians porque eu sou corintiano, mas vale para os restantes dos times também. Vale para os restantes também. O Cruzeiro tá tentando atrapalhar um pouquinho ali, sabe? Incomodar ali. Mas os dois estão soberanos no futebol brasileiro há 6, 7, 8 anos. E nós, como rivais, como corintianos, não estamos vendo das diretorias do Corinthians que se é um, se é outro, porque já se passou 3 presidentes, agora é o 4º presidente que está no Corinthians. E o Corinthians continua nadando contra a maré nesses 6, 7, 8 anos. E Palmeiras e Flamengo mudam de presidentes, mas o barco tá cada vez melhor, cada vez mais para frente, cada vez mais longe dos outros, sei lá, dos outros 10, 12 grandes do Brasil. Não sei mais se são 12 grandes agora, são 13. Quer um exemplo? Mirassol. O que o Mirassol tá fazendo no G4? Sabe o que é? Gestão profissional, sem roubalheira. E
muito provavelmente o Mirassol vai para Libertadores. E eu espero que vá mesmo, para mostrar para Corinthians, que é o meu caso, que é o nosso caso, e para mostrar para outros times que não importa o estádio ser pequeno ou grande, se a cidade é longe ou perto, se tem tradição ou não, se tem título ou não. Título, peso de camisa, se você não ter gestão, se você não ter competência e sem fazer roubalheira, falcatrua, sei lá como é que fala, sem ser vagabundo, né? Incompetente, né? Aí pode ser o Red Bull Bragantino, que agora não tá nas suas melhores fases, mas não vai se mudar nada. Um Fortaleza também. Ninguém fala de crise no Fortaleza, que eram modelos aí. E de repente chegou um Mirassol que arrebenta os rivais, sabe? É 3-0 no São Paulo, é 3-0 no Santos, ganhando do Palmeiras no Allianz Parque, quase segura o Flamengo no Maracanã. Isso é gestão. Isso é gestão e profissionalismo. Se você ter gestão e profissionalismo e com o peso da camisa, aí, meu filho, aí é igual Flamengo e Palmeiras. O peso da camisa e gestão e competência, né? Aí eles de novo na final. Corinthians tem peso na camisa, mas gestão, competência, não tem. Aí não adianta. Aí não adianta. Pode chegar numa semifinal ali, numa final aqui. Só que é como eu falei, é esporádico. Porque peso na camisa e gestão e profissionalismo, hoje, e já há algum tempo, já há alguns anos, já vai fazer 10 anos já, é Flamengo e Palmeiras. E aí eu fico feliz pelo futebol brasileiro de novo ganhar uma Libertadores, porque entre outras coisas eu prefiro o time brasileiro ganhar, infelizmente, do que argentino. São outros também que não merecem ser campeões de Libertadores por causa de gestão, por causa de roubalheira, né? O Corinthians sabe muito bem o que é isso, né? Roubar para a Argentina na Libertadores. Que não seja o Palmeiras, eu acho que não seja os três paulistas, para mim eu fico feliz de um time brasileiro ganhar Libertadores. Essa é a realidade. Sem me alongar muito, já quase 20 minutos de desabafo, a gente precisa ver aonde o Corinthians quer chegar. Aonde o Corinthians vai chegar. Se eles se incomodam de alguma forma, não digo o Flamengo, que o Flamengo às vezes é até melhor, né? Mas ver de novo, se eles se incomodam de novo de ver, por exemplo, o Palmeiras ser campeão da Libertadores de novo, né? Do próprio Flamengo, né? Que tem a disputa aí de Liga Forte União com o Libra. Será que a diretoria, será que o conselho, Romeu Tuma, Stable, esses caras aí, será que se incomodam de ver de novo Palmeiras e Flamengo ganharem título e disputar Mundial de Clubes, onde o mundo inteiro tá vendo, e o Corinthians nadando de braçada para ver se quem é o mais endividado do futebol brasileiro? Fica essa reflexão para quem quiser assistir. Gente, tamo junto. Forte abraço a todos. Mais uma vez agradeço as visualizações, os likes, os comentários. A gente tá cada vez mais crescendo, mas fazendo do nosso jeito, sabe? Que é muito bom, é meio corintiano, né? De se fazer.
Mas é isso, é só um desabafo, é só uma coisa que eu gostaria muito de falar, tá certo? Forte abraço a todos, fique com Deus. Hoje tem Corinthians, né? Domingo, dia 2, Coringão. Mas o papo não era isso, o papo era mais falar sobre o que é o que vai ser o Corinthians, né? Daqui pra frente. Se eles se incomodam de ver Flamengo e Palmeiras serem campeões mais uma vez, e o Corinthians cada vez, sabe? Aí ganha um paulista ali e ganha esporádico, né? Valeu, gente. Deixe seu like, seu comentário. E tamo junto e vai Corinthians. Independente de tudo, estamos aqui. Vai Corinthians.